Quero começar esse vídeo desejando a todos a paz do Senhor. Estou gravando esse vídeo agora de manhã e você está no canal da Tutita. E na meditação da palavra do Senhor hoje, o tema é guardando e sendo guardado pela fé. A fé, a palavra do Senhor fala em Hebreus 11, que ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das coisas que se esperam. Para o homem racional é difícil de entender a fé, porque como é ter certeza de algo que você não está vendo? Nós vemos num mundo muito imediatista, que precisa ver para crer. E quando não consegue ver, tem dificuldade de aceitar e de crer. Eu gostaria que quem pudesse compartilhar esse texto. Nós tivemos um lema em 2022 que foi guardando o mistério da fé, que está lá em 1 Timóteo 3,9. E o que é o mistério? Mistério é algo que você ainda não sabe. Mas, quando você descobre esse mistério, sinal que ele foi revelado para você. E nas coisas espirituais, nas coisas do Senhor, só tem um que revela o mistério que vem do Pai. Tá? Então, quem revela esse mistério é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele conhece o Pai. E à medida que a gente conhece o mistério que o Espírito Santo revela, nós vamos aceitar, vamos crer nisso mediante a fé. Mesmo que você não esteja vendo aquilo que está sendo revelado, que é o mistério, às vezes ele não é para aquele momento, mas você vai crer, porque a fé, ela fala que você crê naquilo que você não vê, porque você não vê com os olhos carnais, mas a gente crê com os olhos espirituais. E o tema para 2023, 2022, guardando esse mistério, esse conhecimento que o Espírito Santo te levou a ter do Senhor e da sua vontade e dos seus desejos. Então agora, de posse com esse conhecimento, você vai agora ser beneficiado por ele. Em 1 Pedro 1,5, ele traz um resumo do que eu estou falando que mediante a fé estáis guardados. E a palavra fala assim, que sois guardados pelo poder de Deus, ou pela virtude de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Então, eu e você, nós somos guardados pelo poder de Deus. Não somos guardados pelo poder humano, nem pelo poder político, nem por nada que possa parecer que tenha influência na nossa vida. Mas nós, quando aceitamos o Senhor, nós passamos agora para uma outra fase, a fase de ser guardados por aquele que guarda a nossa alma. E a palavra fala que quando nós somos guardados pelo poder de Deus, que o poder de Deus é a virtude do Senhor. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca na veste do Senhor Jesus, ele fala, alguém tocou em mim diferente, porque de mim saiu virtude. Então a fé, ela consegue arrancar do Senhor Jesus a virtude, o poder de Deus, para aquilo que a gente precisa,
para nossa caminhada com o Senhor. E a fé nos prepara para a salvação, para crer em tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e nos prepara, nos fortalece, nos dá condições de vivermos um tempo e ser preparados para o tempo que se aproxima, que é o último tempo. Tá? Mas como é esse processo de fé para quem ainda tem um pouco de dificuldade de entender? Primeiro, quando o Senhor nos chama, Ele nos chama. 1 Pedro 1,2 fala que nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Então, Deus Pai elege o homem. Então, fomos eleitos. Não fomos candidatos, mas somos eleitos. E o Senhor elegeu o homem. Um dia o Senhor faz um chamado para a sua vida. O Senhor te chama, fala: meu filho, eu te quero para a minha eternidade. Você entende o amor do Senhor. E você aceita esse chamado. Então você foi eleito. Um dia, quando o Senhor falou no seu coração, e você entendeu que você é pecador e que você precisa do Senhor, e você resolve caminhar com o Senhor. Esse é o dia do seu chamado. E aí você começa a caminhar, que a gente chama do processo, que é Jesus é o caminho. E no caminho ninguém fica parado, o caminho a gente caminha. E nesse caminho é o processo. O Senhor nos chama, então, para um crescer com Ele. O que seria esse crescer? 2 Pedro 3,8 fala a respeito de uma planta. Às vezes um irmão traz uma palavra, um outro traz uma outra palavra, e aquilo você vai devagarzinho tendo uma aceitação das coisas do Senhor, um maior entendimento, mas diz que é o Senhor que dá o crescimento. Então nós somos chamados para crescer espiritualmente. Não ficar sempre nas mesmas coisas com Deus. Então nós somos chamados para um processo. O crescimento é um processo da natureza para uma planta. É uma sementinha, depois vai crescendo até o momento de se tornar uma árvore que possa produzir frutos. Então o Senhor nos chama para esse processo. E espiritualmente, como é que se dá esse processo? Esse processo ele se dá no conhecimento das coisas do Senhor. Então, o conhecimento da palavra, ela vem através de uma oração, de um momento de estudo. Então, e quem se dá a conhecer é Deus se dando a conhecer através do Espírito Santo. Então, sempre é importante você estar orando, buscando ao Senhor, desejando conhecer mais o Senhor e pedindo ao Espírito Santo que te leve a esse conhecimento e que te leve a um conhecimento qual que é o propósito de Deus para a sua vida. E que nós possamos desejar não ser conduzidos por nós mesmos, mas ser conduzidos pelo Espírito Santo, pelo desejo do Espírito Santo, para que se cumpra em nós o propósito de Deus para cada um de nós. Esse é o processo do crescimento. O crescer é conhecer. E além de conhecer, é guardar aquele conhecimento que você adquiriu. E é isso que é guardando o mistério da fé. Você agora tem um conhecimento das coisas do Senhor, e você pega esse conhecimento, você guarda esse conhecimento no seu coração, na sua alma. Tem um salmo de Davi que fala: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque o conhecimento nos faz separar, discernir a vontade do Senhor. E quando eu guardo pela fé esse mistério da fé, como 1 Timóteo 3,9 fala, guardando o mistério da fé,
também conhecido em outras versões como poder de Deus, agora eu posso usufruir, me beneficiar desse conhecimento que eu tenho de Deus, desse conhecimento que eu tenho agora do que é a vontade de Deus. E no lema de 2023, que é o lema para esse ano, fala que mediante a fé que nós temos em Deus, na sua palavra, no seu poder, nós vamos ser guardados. Porque a fé faz nos crer em coisas sobrenaturais, nas coisas que a gente não vê. Você está sem ânimo por esse ano que está começando, mas pela fé o seu ânimo é renovado, porque a sua fé não está firmada nas coisas que você vê, mas nas coisas que você não vê. Então, é o firme fundamento, a fé é o firme fundamento, porque nós vamos ser guiados pelo poder de Deus e pelo poder de Deus Pai. Firme porque nós estamos fundados, firmados na rocha que é Cristo. E Cristo para nós é o Messias, é o Jesus revelado, ele é o nosso Salvador. Esse é o nosso firme fundamento, Cristo. Por que tudo isso? Porque quando o Senhor nos chama, ele nos chama para o reino eterno. Jesus sempre falou que o reino dele não é deste mundo. E quando ele veio trazendo as mensagens do reino. Então, quando ele te chama e ele me chama, nós passamos agora a ser forasteiros. Essa terra agora começa a não fazer muito sentido para nós, porque nós desejamos a nossa pátria eterna. Então, forasteiro, ele significa que você está morando num lugar que não é teu. Quando ele te chama para ser cidadão do céu, ele está falando que essa pátria que você mora no plano terreno, na verdade não é a tua pátria. Se você é forasteiro, você tem uma outra pátria. E o Senhor nos chama para ser moradores celestiais, na pátria, no reino dele, no reino eterno dele. Só que quando nós somos eleitos pelo Senhor, e nós aceitamos o chamado pelo Senhor, nós temos que passar agora pelo processo do Espírito Santo, que vai nos aperfeiçoar até esse passaporte eterno, para termos características que nos identifiquem agora com esse novo reino, com esse novo idioma que é falado nesse outro reino, com as regras, as doutrinas desse novo reino. E quem nos apresenta tudo isso é o Espírito Santo. E de graça em graça e de fé em fé, nós vamos nos moldando para que a gente possa viver esse momento com Deus, esse tempo com Deus, que o Senhor tem nos chamado. Mas aí você me pergunta, e daí, como é que nós chegamos lá? A resposta vai ser uma só, pela fé. Porque a fé vai ser o nosso veículo de chegada. Porque caminhando pela fé, nós vamos ler a palavra de Deus e vamos crer que a palavra de Deus é verdadeira. Vamos crer nas doutrinas. O que é doutrinas? É o ensinamento, aquilo que você precisa caminhar pelo Senhor, porque nós não vamos caminhar da nossa maneira para chegar na eternidade com Deus. Lá não aceita qualquer morador. Então, nós temos uma maneira de caminhar, que a gente chama de doutrina, que é a maneira de Deus. E nós vamos crer no sobrenatural de Deus, nas bênçãos de Deus, no impossível de Deus, e vamos cuidar para que possamos estar firmes no grande dia. E cuidando, a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuida para que não caia, cuidando dia a dia da nossa vida com Deus. Vivemos num mundo que hoje se preocupa muito com a vida do outro, mas o Senhor nos chama a cuidar da nossa vida com Deus, o nosso dia a dia com Deus.
Existe uma igreja conhecida como Noiva do Cordeiro. Ela não tem placa, ela está espalhada pelo mundo, que são os fiéis. Os fiéis que estão cuidando da sua vida com Deus. E essa noiva amada do Cordeiro, essa igreja que está sendo preparada para ser a noiva do Senhor, ela foi chamada e ela é guardada. Eu e você que andamos segundo a vontade de Deus, nos esforçamos para agradar o Senhor, somos guardados. Mas somos guardados pelo Senhor. Somos guardados pelo Espírito Santo à medida que nós caminhamos pela fé. Que nós cremos que no nosso dia há anjos nos guardando. Nós estamos em comunhão com o Senhor. E a palavra fala que a noiva, ela tem que se enquadrar nas medidas. Quando vamos fazer uma roupa especial, um vestido de noiva, por exemplo, ele tem as medidas para poder servir, né? Assim nós, como parte dessa noiva, como partes do corpo de Cristo, também temos que nos enquadrar nas medidas para ser participantes da igreja fiel. Então o Senhor nos fala que a palavra revelada, o que é a palavra revelada? É a Bíblia na busca pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que conhece o autor, que o autor está vivo, que é a palavra do Senhor. É ele que revela a vontade de Deus. Quando a palavra é lida, ela fala ao nosso coração, ela se revela aos corações. Então, a palavra revelada, porque é uma palavra viva, é um livro atual, porque ele é vivo, há vida, há sangue na palavra. E a medida do Espírito Santo e a medida da doutrina, que é o manual, né, que é a vontade de Deus contida também na palavra, é o que vai nos dando a forma, a medida da formosura que é a noiva de Cristo. Em Cantares fala assim: ó, como é formosa, amiga minha, porque a igreja, ela tem essa amizade por conhecer o noivo, conhecer a vontade do noivo contida na sua palavra. Não só por conhecer, mas por viver nessa direção do Espírito Santo, nessa doutrina. E aí, como vencer? Como vencer para chegar lá nessa pátria celestial? Como vencer para terminar, vencer cada dia? A palavra fala lá em Apocalipse 12:11, texto muito maravilhoso, em que o próprio Senhor Jesus se revela como a palavra de Deus. E ele fala que aqueles que chegaram lá no final, né, o Apocalipse, o livro da Revelação, então fala que, e eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que tira todo o pecado, é o sangue de Jesus que foi usado para resgate da vida do homem, foi usado nos umbrais das portas para o povo escapar do Egito, assim para nós escaparmos deste mundo. Então eles venceram. Como é que eles venceram? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e também do testemunho que deram, mesmo em face à morte, não amaram a sua própria vida. Então, o fiel é chamado para ser fiel mesmo. É se definir pela fé. A palavra fala que eles venceram pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus e porque eles tinham testemunho. Não era, ora eu estou com Cristo, ora eu estou sem Cristo. Testemunho é a sua vida mostrando que você tem um caminhar com Deus e que você ama mais a Cristo do que a você mesmo. Quando eu amo mais a Cristo que a mim mesmo, eu nego a minha carne. Eu nego às vezes coisas que eu desejo para viver coisas que Deus quer que eu viva, que Deus deseja que eu viva. Porque você
e eu temos um olhar limitado, visto que nós somos chamados de ovelhinhas. A ovelha, ela tem um olhar limitado, mas o bom pastor, ele conhece lá na frente. Então, quando eu aceito pela fé o caminho que o pastor está me indicando, ele tem o melhor, ele sabe qual é o melhor caminho, onde tem os melhores pastos, os pastos mais tranquilos. E a palavra fala aqui que é assim que nós vamos vencer. Amando mais os projetos de Deus do que os meus projetos, mais a vontade de Deus do que a minha vontade. Então, esse é o lema para esse ano. Porque se nós amarmos ao Senhor, temos fé no Senhor, essa fé, ela vai nos preservar, ela vai nos guardar, porque nós vamos estar firmes na fé com Cristo. É interessante que em Hebreus fala dos heróis da fé. E só é herói quem tem vitória. E é assim que nós vamos ser com o Senhor, com fé e vitoriosos. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos conversar com Deus. Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, nós oramos, Senhor, pedindo a Tua misericórdia, Deus. Pedindo que a Tua fé, que vem do Teu Espírito Santo, que a fé inabalável, Senhor, possa estar nos nossos corações, ó Pai. Possamos, ó Deus, entender os Teus mistérios e o Teu projeto para as nossas vidas, e o Teu propósito, Senhor. Que possamos testemunhar que conhecemos o Senhor e o Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Faz-nos, Senhor, vidas, Senhor, que honre o Teu nome. Que sejam capazes, Senhor, de negar a nós mesmos, Senhor, para aceitar aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Possamos viver, Senhor, o Teu sobrenatural, a Tua vontade. Viver, Senhor, pela fé. Esticar o pé e ter certeza que o Senhor está colocando o chão, ó Deus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Fica conosco. Que a Tua paz, Senhor, ela seja presente em nossos corações. Senhor, que possamos, Senhor, viver os dons do Teu Espírito Santo e os frutos do Teu Espírito Santo, para que possamos ter condições, Senhor, de ser moldados na medida, Senhor, e no caráter que Cristo deseja para os seus moradores eternos, Senhor, o seu reino eterno. Senhor, que venha a nós o Teu reino, Senhor, a Tua justiça sobre o nosso casamento, sobre o nosso lar, sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho. Que o Teu reino venha a nós, ó Deus. Que o Teu reino seja, Senhor, o nosso objetivo, ó Pai. Dá a Tua bênção, sim, fica conosco. Eu peço assim no nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor. Se você gostou e quiser fazer parte desse canal, será bem-vindo, tá? Deus abençoe.